Que a graça e a bondade de nosso Deus estejam com todos nós. Creia em Jesus, viva Jesus, só Ele é salvação. Amém. Por acaso, vocês já tentaram montar um quebra-cabeça sem a imagem daquela foto? Já tentaram fazer isso? Às vezes, quem tem crianças ou guardou aqueles quebra-cabeças antigos, às vezes você guardou sem aquela foto guia, né? E daí você está tentando montar aquele quebra-cabeça, mas fica meio perdido. E pode ser aqueles quebra-cabeça pequenininho, né? De 50 peças, 100 peças. Dá uma dor de cabeça, né? É difícil montar. Agora, tenta imaginar que não é tão difícil assim. Vocês aqui nessa cidade de São Paulo, de repente é a primeira vez que vocês vêm e te largam ali no centro de São Paulo, sem GPS, sem mapa, sem ninguém para trazer a direção. É muito fácil a gente ficar perdido, né? Quem nunca passou por isso? Talvez a gente em algum momento ou outro tenha passado por situações assim. Como é difícil. Sabe, essas situações, elas são tão comuns no nosso dia a dia, mas elas refletem algo que a gente pode comparar ou fazer essa analogia com a relação da palavra de Deus, com a Bíblia. Muitos acabam olhando para a Bíblia e pensam, nossa, são tantas histórias, ela é tão difícil, parece esse quebra-cabeça que não faz sentido, ou parece esse lugar cheio de estradas e rodovias que a gente não sabe para onde está indo, parece que a gente sempre está dando voltas e não sabe aonde nós queremos chegar. E de fato, a gente lê o texto bíblico sem ter um pouquinho de clareza de qual que é a sua mensagem, o que ela nos transmite, o que ela nos ensina, por que Deus revelou essa palavra para nós e por que hoje nós nos reunimos em culto para lermos palavras e meditarmos sobre ela. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode estar tentando montar um quebra-cabeça, só que não de 50 peças, né? Um grande quebra-cabeça e não saber para onde está indo ou que imagem está sendo montada, ou a gente vai estar andando numa rodovia e não vai estar sabendo onde a gente está indo. Esse é um lado que a gente pode correr, né? Se por um lado, talvez há uma dificuldade de talvez entender o texto bíblico, por N razões e motivos, por outro lado, há uma necessidade cada vez maior de testemunharmos aquilo que cremos, só que num mundo que talvez não quer ouvir essa mensagem. Nós temos o desafio de sermos deparados com uma mensagem que pode parecer desafiadora num mundo que não quer ouvir. E quando a gente se coloca dentro dessa perspectiva, nessa relação, precisamos ser diretos, claros e sucintos sobre aquilo que nós cremos. Esse domingo da Santíssima Trindade, ele é muito interessante e necessário a gente pensar na vida e como comunidade também. A gente comentou no início do culto, ele não reforça um momento da história de Jesus, como o nascimento, a sua subida aos céus, a ressurreição ou a descida do Espírito Santo. O domingo da Santíssima Trindade, ele foca num ensino ou numa doutrina em relação do Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus, três pessoas. É um mistério da fé, difícil de nós compreendermos, mas a Trindade não tem a ver de forma alguma para nos trazer confusão, porque o Deus triuno é um Deus concreto, é um Deus que age, é um Deus que vem ao nosso encontro. E hoje, a gente acabou de confessar uma confissão de fé, não sei se o credo niceno, para alguém aqui foi totalmente novidade, alguém nunca ouviu falar sobre o credo niceno? Talvez vocês já ouviram, alguns, poucos nunca ouviram, né? Mas é interessante esse texto, porque na última quinta-feira, foi 1700 anos desde a sua publicação e confissão de fé. Mas talvez alguns vão se perguntar, e essa pergunta não é nova, ela é uma pergunta que é recorrente em várias gerações, por que nós temos uma confissão de fé, um credo, se a gente tem a Bíblia diante de nós? Por que a gente vai se basear em palavras que foram compostas por seres humanos se a gente tem um texto bíblico que é composta pelo próprio Deus? Sabe, é uma pergunta válida
para a gente se fazer também nos dias de hoje, mas ela não é uma pergunta nova. É uma pergunta que constantemente várias pessoas já fizeram. Inclusive, esse concílio de Nicéia, uma das perguntas era essa: por que a gente precisa de uma confissão de fé? Porque justamente nesse concílio, aconteceu 1700 anos atrás, foi nesse momento que eles fecharam o cânone, os 27 livros do Novo Testamento, porque os do Antigo já estava consolidado. São esses os livros que Deus deixou, essa era a escritura do Antigo Testamento, os 39 livros, mas os 27 do Novo, precisou de um tempo para que pudesse, não, são esses os livros que são inspirados, que revelam o Evangelho de Jesus Cristo. Eles poderiam dizer simplesmente, olha, são esses os livros, e a gente não precisa de confissões de fé. Mas é justamente nesse contexto onde não só eles reforçaram, né, qual que é o cânone, eles também falaram, olha, é isso que nós cremos ao lermos esse texto. Justamente porque naquele contexto tinha, e eu não vou entrar muito em detalhes aqui, naquele contexto tinha um teólogo chamado Ário, que falava assim, havia um tempo que o Filho não existia. O que ele estava querendo dizer? Que ele estava dizendo que Jesus não era Deus. É importante a gente refletir sobre isso hoje? É muito importante. A igreja cristã na época, ela respondeu isso, não como novidade, mas como reforço daquilo que a palavra de Deus já dizia sobre esse assunto. E se a gente for parar para pensar, nas últimas 3 semanas atrás, a gente falou muito sobre isso. Jesus é Deus. Jesus é o eu sou, como a gente acabou de ouvir. Jesus é o Yahweh, Jesus é o Senhor, o Kyrios. Jesus é Deus. E confessar isso, o próprio apóstolo Paulo na semana passada falou, se você confessar que Jesus é Senhor, Kyrios, Yahweh, Deus, se você confessar que Ele é Deus, você será salvo. Fortes essas palavras do apóstolo Paulo. Só que isso estava sendo colocado em xeque naquele contexto, naquele concílio. Estava dizendo, não, Jesus não é Deus, Jesus é apenas alguém que foi criado, é menos do que Deus. E ali, nessa confissão que a gente acabou de ler, Jesus é Deus de Deus, é luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, da mesma substância que o Pai. Enfim, a gente poderia olhar de uma forma mais específica para toda essa confissão de fé que a gente tem do credo niceno. Então, ela não é a confissão de fé, ali não foi uma invenção da igreja, não teve uma ideia nova, ela continua sendo uma declaração fiel do texto bíblico, necessária, que está no centro. Então, ela serve para fortalecer a nossa fé, deixar claro para o mundo todo quem nós cremos, quem é esse Deus e o que Ele faz por nós. De uma maneira simples, com palavras simples. Nesse sentido, ter uma confissão de fé é como ter a foto do quebra-cabeça, voltando àquela imagem, analogia, né? Eu sei o que a palavra de Deus nos ensina, é sobre isso. Ou ter um GPS para nos conduzir diante do mundo tão desafiador que nós vivemos. Dentro do contexto da igreja luterana, a gente pode até incluir também as confissões que estão no nosso livro de concórdia, que fundamentam aquilo que cremos. Ou seja, a gente pode dizer com muita tranquilidade, a gente é transparente como igreja, né, como confissão de fé, a gente diz assim, é isso que cremos. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente lê assim. Quando a gente pensa sobre Deus, é sobre isso que a gente entende. Então a gente é muito claro, desde o início, como confissão de fé. Não tem segredo nenhum, é isso que nós cremos quando a gente lê o texto bíblico, assim que a gente lê o texto bíblico. E é por isso que, quando a gente olha para essa relação, ter uma confissão de fé não é um substituto da autoridade bíblica. Sempre aquela pergunta, né? Por que a gente então tem confissões de fé? Basta a gente ter a Bíblia. Mas é mais ou menos assim, ela não é um substituto da Bíblia e nem da autoridade bíblica. Usando aquelas analogias iniciais, talvez se eu ficar apenas com a confissão de fé, seria como, eu não quero quebra-cabeça, eu vou pegar só essa imagem, vou colocar na parede, isso vai estar bom para mim, isso serve. Ou eu estou em algum lugar, eu entro no Google Maps e assim, eu já tenho um mapa de São Paulo, eu não preciso conhecer lá, porque eu já sei tudo, já está tudo aqui, só olhar no Street View.
É a mesma coisa a gente pegar as confissões e dizer, não, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu já tenho as confissões, para que eu vou precisar, né, ler o texto bíblico? Só que se a gente olha dessa perspectiva, não faz sentido, não é mesmo? Não faz sentido a gente ter uma confissão e deixar de lado o texto bíblico. O que faz sentido? A gente ter as confissões e entrar no texto bíblico com clareza, com segurança, para que essa palavra ela faça sentido aos nossos corações, para que essa palavra nos console, para que a gente não fique perturbado quando a gente lê o texto bíblico, para a gente encontre segurança, para que a gente não fique perdido, para que a gente encontre paz, para que a gente olhe justamente para Jesus, que é o centro de toda essa mensagem. Sabe, é necessário a gente pensar sobre isso, e é necessário a gente ter confissões de fé, porque senão a gente vai estar também andando sem GPS, a gente vai estar andando sem esse guia que me leva para a salvação. A gente vai estar sem ter clareza daquilo que a gente é em Cristo Jesus. A gente não vai ter clareza de quem nós somos em Cristo Jesus, a nossa identidade e como a gente vive neste mundo tão desafiador. É desafiador. Então, talvez hoje para alguns seja novidade, mas para outros não. Semana passada a gente lançou um desafio que não é tão difícil assim, mas que vai ser muito interessante depois que a gente passar por ele. O desafio ele é simples. Alguém de vocês já fez ou já compôs uma confissão de fé? Alguém já tentou fazer isso? Talvez sim, e vocês nem percebam, tenham percebido isso. Eu tenho certeza que vocês já dialogaram sobre fé em vários momentos, e nesse diálogo sobre fé vocês já falaram muito sobre aquilo que vocês creem. Seja na relação com os filhos, na conversa com a esposa, seja com amigos. Eu tenho certeza absoluta que vocês já manifestaram aquilo que vocês creem, pautado em Cristo Jesus. Só que talvez isso se tornou algo tão indutivo, tão natural, né, que fluiu da boca de vocês, do coração de vocês. O desafio aqui é um pouco diferente. Utilizar aquilo que vocês manifestam de uma maneira natural, mas colocar em palavras. Ótimo, né? Ontem a gente estava conversando, eu precisaria ter umas 150 palavras, né, para poder manifestar tudo aquilo que eu creio. A gente podia ter 1000 palavras, a gente podia ter inúmeras palavras, mas a gente nunca ia conseguir expressar todo o aspecto do Evangelho, tudo aquilo que Jesus fez. Não, isso seria impossível. Por isso, a gente vai ser desafiado, olha só o desafio, a escrever em 7 palavras. Só 7. Nem menos e nem mais. Por quê? Porque a gente vai precisar colocar no papel, ou pelo menos contar nos nossos dedinhos. Porque às vezes é fácil a gente, não, tudo bem, dá 8, dá 10, não tem problema. O número 7 não é mágico, poderia ser 5, poderia ser 10, poderia ser 20. O importante é a gente poder confessar de uma maneira simples, clara e objetiva aquilo que a gente crê. E esse é um desafio que não vai, de forma alguma, compreender todo o Evangelho, mas vai ser uma parte que compreende o todo. Assim, a gente sabe, quando a gente olha, por exemplo, para o texto bíblico, o próprio apóstolo João falou que é impossível colocar em palavras tudo aquilo que Jesus fez. Lá no Evangelho de João, lá no final do capítulo 20, a gente vai ouvir que Jesus fez diante dos discípulos muitos outros sinais e milagres que não estão contidos neste livro. Ou seja, teria que ter muito mais páginas da Bíblia, muito mais livros, só para registrar os sinais e os milagres que Jesus fez. Seria impossível. Mas daí ele é direto, ele é conciso, ele é claro, ele fala para nós, mas estes foram escritos para quê? Para que você creia. Creia em quem? Que Jesus é o Messias. Uau! Jesus, o Messias? O que quer dizer isso? O Filho de Deus, e crendo tenho vida por meio dele. Quando fala em Messias, fala o Jesus de Nazaré, o filho de José e Maria, esse Jesus de Nazaré, esse é o Senhor? Esse é o Messias? Esse é Deus. Jesus é Deus. Se você confessar para que você crê que Jesus é Deus, que Jesus é o Messias, que Jesus é o Senhor, e crer, você vai ser salvo. Mesmas palavras do apóstolo Paulo, depois, lá na carta de Romanos. E olha só, poucas palavras para expressar a profundidade
da fé cristã. Talvez em 7, a gente talvez diria, Jesus é Senhor, nele eu tenho salvação. Ou como a gente acabou de cantar, né? Crer em Jesus, viva Jesus. A gente pode refletir muito sobre aquilo que Deus tem feito por nós de uma maneira simples, concreta e objetiva. Vamos colocar um pouquinho a mão na massa? Vamos pensar então um pouco desse processo, do que a gente precisa refletir ao escrever uma confissão de fé, ou pelo menos a se preocupar com uma confissão de fé. Eu até incentivei na semana passada que, né, ao longo dessas próximas 2 semanas, a gente tivesse um caderninho, quem gosta do celular, anota no bloco de notas palavras ou versículos ou frases que remontem aquilo que a gente quer confessar. Mas um primeiro aspecto que a gente precisa pensar e que está em todos os nossos cultos, e a gente em todo momento precisa ser levado a perguntar quem eu sou diante de Deus. Quem eu sou? E a gente vai olhar, por exemplo, para o Salmo 139, eu sou uma criatura de Deus, Deus me criou, Ele me formou desde a barriga da minha mãe. Mas num outro Salmo, o Salmo 51, a gente vai ouvir que desde a concepção eu sou pecador. Mas o apóstolo Paulo também vai dizer que nós estamos afastados da presença de Deus. O Salmo 8 vai nos ensinar, como a gente leu hoje, quem eu sou. Olha, quem é o ser humano para que penses nele? Quem é o ser humano para que te preocupes com ele? Mas tu és um ser mortal. Se a gente olha para a nossa realidade diante da criação e do universo, nós somos muito pequenos, nós somos frágeis, nós somos dependentes, nós precisamos de ajuda. A gente precisa de ajuda, a gente precisa de um Salvador. Só que se a gente não reconhecer que a gente precisa de ajuda, que a gente é pecador, que a gente é dependente, a gente também não vai reconhecer que a gente precisa de um Salvador. Vocês concordam com isso? Se a gente não reconhecer que a gente é pecador, a gente também não vai reconhecer que a gente precisa de um Salvador, porque uma coisa está conectada à outra. Está conectada à outra. Agora, quando a gente reconhece, a gente confessa, a gente olha para a nossa vida e a gente se vê diante desse Deus Todo-Poderoso, criou todas as coisas. Olha, eu sou um ser mortal, mas ao mesmo tempo o próprio Salmo vai olhar, mas tu deste domínio sobre tudo aquilo que criaste. Quem recebeu o domínio sobre todas as coisas? Quem é o nome mais importante de todos os nomes, pelo qual nós somos salvos? Quem agora é aquele que, por meio dele, por causa dele, todas as coisas foram criadas e em Cristo a gente recebe salvação? É Jesus. Jesus. Então, Deus, ao reconhecer que nós somos pecadores, ao mesmo tempo, Ele age. E aí está a beleza do Evangelho, desse movimento de reconhecer quem nós somos, mas aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Quando Pedro está nessa pregação de Atos 2, uma das primeiras coisas que ele fala, olha, todos que pedirem ajuda do Senhor serão salvos. Ele coloca dependência, reconhecimento de necessidade, somos pecadores, conecta a quem nós precisamos pedir ajuda, ao Senhor, que é Jesus, o Messias, e nos dá e oferece aquilo que nós queremos receber, a salvação, não por nós mesmos, mas por meio do Filho Jesus Cristo. E essa mesma mensagem, ele fala, agora que todos reconhecem que são pecadores, ele mostra a maneira como ele faz isso, através de Jesus, ressuscitando Jesus e dando vida. O apóstolo Pedro, ele fala assim, isso aqui não é inventado, nós damos testemunho disso, nós vimos. O apóstolo João depois vai dizer, nossos olhos viram, nossas mãos tocaram nele, no Cristo ressuscitado, né? E todos puderam testemunhar, não somente os discípulos, mas diz o texto bíblico, mais de 500 pessoas viram o testemunho, não somente viram, mas morreram por causa desse testemunho. Se a gente vê o início da igreja cristã, até 325, que foi esse momento onde a igreja, por causa de Constantino, estava livre de perseguições, muitos e muitos e muitos morreram por causa da sua fé, por causa desse testemunho, e se tornaram mártires da fé. Então, o que a gente tem agora é que esse testemunho não é apenas um falar qualquer, mas é uma mensagem clara, e o versículo 36, ele termina dizendo, saibam com toda certeza que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor
e Messias. Senhor e Messias. Essa mensagem a gente poderia resumir, talvez a gente pense quem nós somos e o que Deus fez por nós. Deus em Cristo reconcilia o mundo consigo. O Deus em Cristo reconcilia o mundo perdido. Deus em Cristo nos restaura. Deus em Cristo perdoa, salva e reconcilia. A gente poderia colocar inúmeras 7 palavras aqui para refletir aquilo que Deus faz por nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo. Ele veio para reconciliar o mundo todo. Ou seja, se a gente for olhar aqui, pessoas de todas as línguas, tinha várias pessoas que estavam lá, de várias nações, de várias classes, gêneros, idades, escravos, livres, homens, mulheres, crianças, gente que antes era inimiga de Deus e agora em Cristo pode ser chamada de amigo ou amiga, filha ou filho. Quando a gente coloca Deus em Cristo reconcilia o mundo perdido, a gente não está falando todo o Evangelho, tem muito mais aqui. Ou poderia ser usado muito mais palavras, mas quem sabe, da forma simples e direta, o Espírito Santo, através do nosso momento de conversa, possa fazer com que a gente amplie esse testemunho e nos dê a oportunidade de ampliar aquilo que Deus nos revela no seu Filho Jesus Cristo. Quando ele fala, quando Deus nos reconcilia, quando Deus nos traz perdão, quando Deus aponta para Jesus, ele diz, você foi resgatado. Se a gente for continuar a leitura de Pedro, sim, é para vocês essa mensagem. Não é simplesmente para as pessoas que estão longe, mas é para mim, é para nós. Mas também essa mensagem é para todos aqueles que estão longe dessa esperança. Ao longo dessa semana, não só pense em quem vocês são diante de Deus e como Deus nos reconcilia por meio do seu Filho Jesus Cristo, mas também utilize e peça para que o Espírito Santo reforce que em Cristo temos perdão, vida e salvação. Reforce o desejo de, assim como muitos já fizeram antes de nós, a colocar em palavras uma confissão de fé. Também que cada um de nós, a gente possa juntos, quem sabe no final dessas semanas, ter, 80, 90, 100 confissões de fé. Cada uma única, cada uma diferente, cada uma que parte dela representa o todo. E juntos vamos ter a oportunidade de refletir sobre a esperança que nós temos. Não deixe isso apenas como um exercício intelectual, ou apenas porque o pastor está incentivando. Mas tente fazer isso, porque isso reflete a sua fé. E vamos caminhar juntos, na certeza de que Deus nos conduz para essa esperança eterna. E pense, enquanto estamos caminhando, naqueles que talvez ainda não ouviram essa mensagem, para que juntos a gente possa falar desse nome e desse Jesus que nos salva. Amém. Nos colocamos em pé. Que a graça de Deus em Cristo Jesus esteja com todos nós, com todos vocês, para que juntos possamos celebrar a nova vida que temos no Salvador Jesus. Amém.